agora nosso tempo de mesa. Sintam-se abraçadas, acolhidas e amparadas. Vocês estão em um ambiente 100% seguro. Todas aqui estão vivendo processos intensos com Deus. E sinta-se à vontade para abrir, para compartilhar, para falar tudo o que tu sentir no teu coração. Nós vamos orar agora. Respira fundo. Obrigada, Paizinho, por esse tempo de mesa. Obrigada, Paizinho, pela tua graça e pela tua misericórdia que não tem fim e ela se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada pela graça derramada quando a gente acordou. Abrimos os olhos hoje de manhã e já nos sentimos vivas, completas do teu amor, da tua presença. Meu Deus, quanta gratidão de ser filha amada, de ser a filha privilegiada, de estar neste ambiente de crescimento, de partilhar, de compartilhamento. Obrigada, Paizinho, porque tu não esqueceu de nós. Mas nós esquecemos que tínhamos um pai durante um tempo. E hoje, Pai, nós estamos aqui na tua presença para aprender mais um dia a ser filha. Porque hoje nós compreendemos que nós nascemos escravas e estamos aprendendo a ser filhas. Então, nos ensine, Pai, hoje a ser filha amada de Deus. Filha amada do Pai. A filha amada que declara, que toma posse, que é curada, que é ungida, que é amada, que é amparada, que é herdeira. Então, nos ensine, nos ministre nesse tempo de mesa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir todos os dias. Esse tempo é teu, Pai. Esse tempo é teu, Jesus. Espírito Santo nos mostra, nos traga a revelação da nossa porção para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 5:33. É muito engraçado porque a palavra que vem para eu compartilhar com vocês, ela vem através de pessoas e situações às vezes. E a palavra que eu ia trazer, eu abri hoje de manhã o WhatsApp e escutei os áudios da minha irmã, daí eu falei assim, tá, Deus, eu já entendi qual é a palavra que eu devo trazer. Só para confirmar. Gente, a minha irmã, ela é muito engraçada. Muito engraçada. E eu escutei os áudios dela, eu falei, eu vou para a Bíblia, orar e meditar nessa palavra, porque eu até brinquei com ela, né? Eu vou compartilhar os teus vídeos lá no grupo das minhas mulheres. Se antes elas tinham medo de dizer não, depois de escutar os teus áudios, elas não vão ter mais medo de dizer não. E Mateus 5:33 fala, né, em uma partezinha ali, da importância de a gente estabelecer limites. Eu tenho escutado, assim, ó, nas últimas semanas, na verdade, eu sempre, depois que a gente começa a aprender mais sobre padrão de comportamento, a gente vai vendo o quantos sims a gente diz para o mundo e quantos nãos a gente diz para a gente, ao invés de dizer sim para a gente e dizer não para o mundo. E foi muito engraçado que ela se mudou recentemente, faz uns 45 dias que ela se mudou, e as pessoas acham que pelo fato dela estar morando agora na casa dela, elas podem chegar na casa dela a hora que quiser, sem avisar. E era assim os áudios dela para mim, né? Ela é muito engraçada. Não, porque eu tive que correr um hoje, porque eu tive que correr um ontem, porque chegaram na minha casa sem nem me avisar, 7 horas da manhã no domingo, eu já estava comendo a minha pipoquinha, bem deitada debaixo dos cobertos. Tive que mandar correr, não sei o quê. Lá eu, Vanessa, que é isso? E eu digo, é isso aí, tem que dizer não mesmo. As pessoas estão achando o quê? Que vão chegar na tua casa a hora que quiser? Não, e isso, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso fala muito de nós.
Muito de nós. Imagina que eu vou chegar na casa de uma pessoa sem avisar, 7 horas da noite no domingo. Oi? Não interessa se é parente. Não, e ela diz assim, ó, os meus parentes são pior ainda. Porque acham que são, porque são parente, que pode chegar na minha casa a hora que quiser, que eu vou fazer, vou abrir a porta, eu vou oferecer um cafezinho e... Não, gente. Me pergunta se é fácil dizer não. Claro que não. É um trabalho diário. É igual trabalhar preguiça, são estabelecer limites para os nossos familiares é muito importante para a nossa mente, para as nossas emoções. E também é muito desafiador, porque é uma linha tênue. Inclusive, ela falou no áudio, né? Tem o fulano que eu não consigo dizer não, porque quando eu preciso dele, ele me ajuda, mas ele não sabe também ter limite. Ele acha que eu sou obrigada sempre a ajudar ele. E isso cria uma dependência emocional. Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém que está com a câmera aberta nunca ouviu falar de dependência emocional? Ou todas aqui já ouviram falar? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem que dependência emocional faz com que a gente não prospere? Não avance na vida? Vocês sabiam desse rolê? Gente, todas nós aqui temos, sim, uma dependência emocional com alguém. Todas nós. Se a gente for fazer uma tarefinha, tá baixo o áudio, aumenta para ti, Dai, do lado do telefone, ali, de repente, do computador. Para as outras, tá baixo o áudio? Não? Daí é no computador ou no teu celular, que daí tu aumenta no ladinho ali o volume. Enfim. É muito desafiador dizer não, mas é muito importante dizer não para estabelecer limites e cortar fios, a gente chama de fios de dependência emocional com as pessoas. Muitas vezes, inclusive, a gente está travado na vida porque não sabe dizer não. Mas isso aí é um papo bem profundo para um outro momento. Quem está com a Bíblia aberta e pode falar para nós aí a passagem? É 5:33, né? Isso. Igualmente, ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. É só o 33? Pode ir até o 37. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Não seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. 2 pontos que me chamaram a atenção. E com certeza, se vocês forem meditar depois nessa palavra, vocês vão ter também entendimentos diferentes. Mas o que me chamou a atenção é o estabelecer limites, sim, sim, não, não, ponto, acabou. Mas com amor. No meu entendimento hoje, o mais desafiador é dizer não com amor. Porque eu era muito faca na bota. E no meu não saía com uma patada. Hoje eu busco ser mais docinha. Inclusive, eu tenho um ato profético que eu faço, não dentro do jejum agora, mas de ter mel em casa, e consumir o mel. E no momento que eu consumo o mel, eu mentalizo e falo, né, que eu estou me tornando uma mulher mais doce todos os dias. O mel puro, né, gente? Mas não quem tá no jejum não pode, só depois do jejum, por favor. Não jure falsamente. Quantas de nós, às vezes, juram falsamente? Não, porque eu vou fazer tal coisa, e eu prometo que eu vou fazer, e não faz.
Às vezes consigo mesmas. Não, porque amanhã eu vou levantar cedo e eu vou treinar. Gente, isso é muito sério. Porque eu vou amanhã de manhã começar uma dieta nova, vou me alimentar melhor, e daí tu não cumpre a tua palavra, o teu juramento contigo mesmo. E quem é que se lasca? E daí chegou o momento no outro dia de manhã, tu não fez, tu não cumpriu. E aí o que que vem? O sentimento de culpa. Eu não cumpri comigo. Eu não cumpri com a minha palavra. E se eu sei que palavra tem poder, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Isso é um nível de desonra. Se eu não honro com a minha própria palavra, o meu próprio compromisso, o compromisso comigo mesma, isso é muito sério. E daí, às vezes, as coisas não estão acontecendo porque eu falei que ia fazer, não fiz, me senti culpada, inclusive, minha energia foi lá no pé. Daí eu acho que às vezes é falta de vitamina, mas não, é desonra. Vocês conseguem perceber os mínimos detalhes das coisas? Eu sinto esse detalhe. Hoje eu aprendi a nem falar quando eu sei que eu não vou cumprir. É olhar para a situação que eu estou de fato, me responsabilizar. Eu não vou me responsabilizar com isso porque eu não vou cumprir isso, porque hoje eu compreendo que eu vou desonrar a mim mesma se eu falar que eu vou fazer algo, eu não vou fazer. E às vezes tem famílias que treinam filhos assim, tá? Só que a gente não sabe, a gente não tinha consciência. Não, tu vai ficar de castigo até o dia tal, porque tu fez tal coisa, ponto. Daí a criança vai lá, começa a chorar. Ah, mamãe, porque tal coisa, lá, lá, lá. E a mamãe vai lá e descumpre com a própria palavra. Por exemplo, deixou a criança sem o videogame uma semana porque fez arte, bateu num amiguinho na escola, sei lá eu. É um exemplo. Claro que tem que mapear tudo, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu faria isso. Eu mapearia o porquê que a criança fez isso. Deixou a criança sem o videogame uma semana, daí deu 3 dias de castigo, a criança foi lá chorar, mamãe, deixa eu jogar o videogame, lá, 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 e a mamãe libera o videogame. O que que acontece? Tá criando um mau caráter, que sabe que se fizer coisa errada e chorar, vai ser redimido. Como é que vai ser esse adulto? A minha mãe, vocês não têm noção. Ela me botava de castigo, podia sapatear na frente dela, podia espernear na frente do não vai sair. E eu era assim, ó, pensa numa criança habilidosa e persuasiva. Muito! Eu digo, né? Eu antes falava, minha mãe teve tão pouco tempo na minha vida, e hoje eu digo, minha mãe teve tempo suficiente na minha vida para me ensinar princípios e valores. Coisas que não se compram no Zafari, nem no Nacional, nem no mercadinho da esquina. É sim, sim e não, não. Não, não pode. Não, não dá. Sim, pode. E daí, às vezes, nós não tivemos esse treinamento, a gente está vivendo em desonra, vivendo em de impor limites para as pessoas, porque elas acham, às vezes, né, que porque é parente, tem que, não tem que nada. Depois que a mulher casa, principalmente depois que a mulher casa e ela tem um marido, a família é o marido. Pai e mãe, parente. E estabelecer limites neste momento é o mais desafiador. Porque na maioria dos casos, eu não vou generalizar, mas a maioria dos casos, o homem que casou com a mulher ou se juntou com a mulher, ele ainda está casado com a mãe porque a mãe não liberou esse homem para casar.
Então, mulheres que são mães de menino. Já quando o menino entrar na adolescência, já vão se liberando esses meninos. Porque eles não são teus. Já treinem esses meninos para serem homens que vão valorizar a mulher, que não vai querer sair transando ou aparecer com uma camisinha em casa e achar bonito. Princípios e valores. Se esse filho não for treinado em casa, vai ser igual os homens que a gente arrumou antes de arrumar um homem decente. Igualzinho. Eu falo para as minhas amigas que são mães de menino, lembra que foi muito difícil tu arrumar um homem que preste. Então tu treina o teu filho para ser um homem que preste. E eu falo mesmo. Porque quem é que treinou esse homem? Foi uma mulher. Foi uma mulher que não estabeleceu limites. Foi uma mulher que não ensinou para esse homem ser honrado. Não treinou esse homem para impor limites. Para saber o que é bom, o que é ruim. O que é honra, o que é desonra, o que é respeito. Foi uma mulher. Porque geralmente o homem está fora trabalhando, provendo para a família. Então foi a mulher. Eu vivi um processo com o meu marido dele ter que cortar o cordão umbilical com a mãe dele. Mas eu instruí com muita sabedoria. Foi um processo que levou um tempo. Mas eu instruí com muita sabedoria ele fazer isso. E ele fez isso. E ele estabeleceu limites para a mãe dele. Porque a mãe é parente. E, para finalizar, ele falou, a primeira mulher da minha vida é a minha esposa, a Cris. Ele falou isso para ela. Mas foi todo um processo que aconteceu para que esse limite fosse estabelecido. Tanto nós, com o nosso pai, quanto o homem com a mãe. Porque a filha mulher, geralmente, ela é mais conectada com o pai. E o filho homem mais com a mãe. Dos dois lados é indispensável e necessário impor limites. Pai e mãe são parentes. Do nada, às vezes, nosso parente, né? Porque acha que é parente. Não, porque eu devo contar. Não, gente. Cada família deve contar com a sua família. Ah, porque daí o parente ficou doente, eu tenho que levar no médico. Mas por que que tu tem que levar no médico se nem enfermeira tu é? Ah, porque eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Tu é enfermeira, tu é médica para cuidar deles? Ah, mas não tem condição. Então trabalha para ter condição de pagar um enfermeiro. Tenham consciência disso. A minha irmã ficou louca comigo, que ela ficou doente, foi parar no hospital e eu não fui ver ela. Mas eu não sou médico, eu não vou resolver o teu problema. Agora, qual o meu papel de irmã e filha amada de Deus? A minha postura? Orar por ela. Declarei cura sobre a vida dela. Que cura a gente pode declarar de qualquer lugar, gente. A pessoa vai receber de qualquer lugar do mundo. Declarei vida, declarei cura, conversei com meu cunhado. Falei que ela estava tendo uma grande oportunidade de olhar para a saúde dela, que ela não olha. Quantas vezes a gente até discutiu, porque eu tenho muito conhecimento em saúde, porque eu perdi a minha saúde, por isso que eu vivo uma pessoa que busca saúde todos os dias. Ela sabe. Por que que eu ia me desbancar da minha casa para o hospital que ela foi, sendo que eu nem sou médica? Ela ficou louca comigo. Como assim que tu não vai me visitar? Se eu fosse médica, eu até poderia te visitar, mas o que que eu iria fazer se tu já estava lá? Sendo que tu já sabe a minha opinião sobre o teu estilo de vida. Eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade das tuas escolhas. Tu é bem consciente, tu já tem mais de 30 anos, tu é adulta e tu tem a tua família, que é teu marido. Eu sou tua irmã. O que é o papel do irmão? Qual é o papel do irmão? Sabe por que que a gente se lasca mais? Porque a gente não impõe limites e não se coloca no nosso lugar. Eu sou tua irmã, meu papel é orar por ti. Assim como se qualquer filha que tiver aqui pedir uma oração, primeiro eu vou falar, a palavra que sai da tua boca é muito mais poderosa do que a minha.
A tua oração para a tua vida é muito mais poderosa que a minha. Mas eu posso orar por ti. Não tem problema nenhum. Esse é o papel da irmã. Qual é o papel da mãe quando está dentro da casa da mãe? É o acolhimento. Do pai, direcionamento. Por isso que o pai ele manda para o mundo. A mãe é acolhimento. Por isso que para a mãe é muito difícil soltar os filhos para o mundo. Mas ela tem que soltar. Sabe como é que a mãe passarinha, ela faz os filhotes voar? Ela vai lá no ponto do negócio da árvore, lá do galho da árvore, e empurra o passarinho para ir voar. É assim que a gente deve fazer com os filhos. É assim que a gente deve fazer com a gente. Gente, isso é muito importante, vocês tenham consciência de estabelecer limite para as pessoas. Porque senão as pessoas elas vão sempre achar que vocês devem alguma coisa para elas e vocês não devem nada para ninguém. Eu não devo nada para o meu pai, eu não devo, minha mãe já está falecida, mas se estivesse viva, eu não devo nada para minha mãe. Eu não tenho que fazer nada por eles. Ah, mas o meu pai e minha mãe me deu a vida. Sim. Mas tu escolheu nascer através deles? Não. Então a obrigação deles era ter te cuidado, te dado educação, te alimentado e te mandado para o mundo. Esse é o papel do pai e da mãe. Eu não devo nada pro meu pai. Inclusive, eu aprendi, depois de muito apanhar, não emprestar mais dinheiro para ele. Porque eu emprestava. E daí, tipo, me incomodava. E eu fui para Deus, sabe? Eu fui para oração, eu fui para jejum, eu fui para liderança. E tá certa? Tu é filha. E eu não tenho obrigação nenhuma. Agora, se eu trabalhar, meu marido trabalhar, e dentro de um acordo nosso, depois que a gente tiver muita condição, e isso não for atrapalhar o nosso casamento, a nossa casa, o nosso ministério, a gente em comunhão, os dois, quiser ajudar o meu pai, aí sim. Aí sim. Hoje, dá muita treta dentro das famílias só por causa que ou o marido está emprestando dinheiro para os parentes, ou a esposa está emprestando dinheiro para os parentes. E já aconteceu isso dentro do meu casamento, porque meu marido ficava louco comigo, porque eu emprestava dinheiro pro meu pai, porque eu sentia pena dele. Pena? E Deus começou a ministrar no meu coração. Tu tem que impor limites pro teu pai? Dizer não para ele? Porque ele é muito fácil ele vir pedir dinheiro para ti, Deus falando comigo. É muito fácil ele vir pedir dinheiro para ti. Por que ele não pede para mim que sou pai dele? Assim como tu é minha filha e tu pede tudo para mim. Tu tá atrapalhando o meu processo com teu pai. E a última vez que ele me pediu dinheiro, inclusive, foi na semana que antecedeu a jornada. A Rafa tá aqui, a Carol tá aqui também, que estavam na jornada comigo. Eu vivi um processo violento por conta disso, na mesa, tempo de mesa. Porque me doeu o fato de eu ter consciência que meu pai estava passando fome em casa e eu tinha dinheiro e eu disse não para ele. Foi muito difícil dizer não, sabendo que eu tinha. Aí o que aconteceu? Eu disse não, não emprestei dinheiro. Ele teve que se virar, certo? E a frase que eu falei para ele, busca em Deus, porque tu também é filho. A única frase que eu falei para ele. Meu pai também é crente convertido. Pergunta como é que ele tá agora. Tá muito bem. Tá muito bem. Tá melhor do que eu imaginava que ele estivesse. Tá vivendo super bem. Por causa de um não que eu falei. Imagina se eu tivesse emprestado dinheiro para ele. Ele não ia correr atrás. E ele voltou até a ir pra igreja, gente. Por causa do não que eu disse pra ele. E daí, às vezes, a gente fica com peninha de dizer não pros nossos parentes, porque a gente acha que deve alguma coisa para eles e a gente está atrapalhando o processo deles com Deus. Ele me mandou foto de onde ele tá. Ele se mudou para um lugar melhor. Ele não tinha dinheiro para comer há 2 meses atrás. 2 meses atrás. Tá indo na igreja. Porque eu disse não. E eu mandei exatamente essa frase para ele. Nós temos o mesmo pai.
E se eu estou buscando no meu pai e estou tendo todas as respostas que eu preciso, todas nós, buscando no pai, teremos todas as respostas que a gente precisa. Direcionamento, instrução, aprendizado. Aprendam a dizer não. E parem de atrapalhar o processo das pessoas com Deus. E podem falar isso, se posicionem. Eu estou aqui, pagando o preço, renunciando, obedecendo, fazendo o que Deus está me direcionando a fazer. E daí a pessoa acha que porque eu tô, né, fina, chique e rica, olha de lá, de fora, né? Nossa, a Cris tá, eu vou pedir dinheiro para ela. Vou lá, vou pedir dinheiro para ela. Não empresto. Vai fazer dinheiro. Posso te ensinar a fazer dinheiro. Não tem os negócios. Não, daí meu pai insistiu um pouco, né? Tu não tem os negócios para vender na tua casa? Posso te ensinar a vender. Daí ele começou a catar os negócios da casa dele para vender. Olha! Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter consciência de que se a gente dá, além de atrapalhar o processo dessas pessoas com Deus, a gente não está ensinando elas a pescar. Vocês estão dando peixe. Eu estou envolvida num projeto com crianças e eu estou buscando parceiros para me ajudar nesse projeto. Aí, um dos parceiros que eu fui apresentar o projeto, ele falou, Cris, eu já estou envolvido num projeto bem semelhante. Se não fosse isso, eu entraria contigo, porque eu achei muito legal. A ideia é criar oficinas para ensinar as pessoas e não dar para as pessoas. Porque nas enchentes teve muita gente que ganhou. E, de fato, precisavam ganhar. Só que elas queriam continuar ganhando. E foi muito difícil para várias pessoas se desvincular daquilo. Eu não fui para dentro de abrigo, mas a minha casa ela foi ponto de coleta e distribuição lá em Porto Alegre. A gente morava em Porto Alegre. Mas eu tinha amigas que estavam dentro de alojamentos, que as pessoas estavam super bem, só que o fato de ter pessoas servindo elas não lavavam nem o próprio prato. Pelo amor de Deus. Tu tá lá, tá sendo servida, tá sendo cuidada. O que custa lavar o próprio prato? E as pessoas continuavam querendo pedindo as coisas. E daí, o que eu sempre tive na minha cabeça? Com as minhas irmãs eu faço isso. Se eu aprendi a fazer dinheiro, se eu posso ensinar as pessoas a fazer dinheiro, eu vou ensinar e dar um direcionamento para isso. Não dá de mão beijada. Porque é muito fácil. Cris, eu tô precisando de 100 pila, me empresta aí? Não. Mas eu posso te ensinar a fazer 100 reais. E eu sei fazer. Eu sei ensinar. Todas nós sabemos ensinar alguma coisa. Todas nós. A gente vai fazer docinho e vender. Vende alguma coisa na tua casa. Ensina as pessoas a fazer alguma coisa. A gente sabe, nós temos muita criatividade. Que a gente tenha no dia de hoje, neste tempo de mesa, consciência sobre isso. Não, eu não vou te emprestar. Não, eu não vou te emprestar, mas eu posso te ensinar a fazer. A maioria das pessoas não querem aprender a fazer, elas só querem ganhar de mão beijada. Não querem conquistar. Eu estou aqui todos os dias conquistando uma mentalidade próspera, porque é a mentalidade próspera, Romanos 12:2, a gente precisa transformar a nossa mente todos os dias para ter uma mentalidade de Cristo. E daí eu estou pagando esse preço, e daí vai vir uma pessoa e vai me pedir algo, e eu vou ceder esse algo, vou atrapalhar totalmente o processo da pessoa. Eu nunca fiz isso com as minhas irmãs estão super bem de vida. Se eu fosse a irmã que ia lá e dava, porque eu tinha condição de dar, eu ia atrapalhar o processo delas, porque elas iam sempre contar comigo, dependência emocional. A Cris tá ali, ela vai sempre me emprestar, se eu precisar, eu vou lá nela. Não existe isso na nossa família. Entre eu e as minhas irmãs. Não existe isso. Nós podemos sim contar umas com as outras, sempre. Sempre. Mas cada uma, e eu ensinei elas, sou a irmã mais velha, eu ensinei elas
o que elas fazem hoje. Eu direcionei. Com certeza eu falo para elas, se vocês precisarem, vocês podem me pedir qualquer coisa. Mas a gente criou algo entre nós de se virar, e as 3 crentes. Eu fui a última a me converter. A mais teimosa de todas. Lutei bravamente. Mas não tem como fugir por muito tempo. Ensinem as pessoas. Vocês têm essa capacidade. Não, eu não posso te emprestar, mas eu posso te ensinar a fazer dinheiro. Nós somos muito criativas. É só olhar para quem... Gente, olha de quem nós somos filhas. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Toda a criatividade já está disponível para nós. É só a gente entrar em intimidade com Deus. Parem de atrapalhar o processo das pessoas. Ah, Cris, mas daí tu tem que ver porque... Mas aí tá indo contra o que eu acredito. Porque Jesus ensina a gente a amar as pessoas. Amar não é dar. Amar é ensinar. Jesus ensinou. Jesus ensinou. Ele falou, joga a rede. Ele não jogou a rede. Ele ensinou. Que vocês tenham uma mentalidade de professoras, ensinar, direcionar, influenciar. Nós somos maravilhosas nisso. E se tu acha que tu não é, isso é uma mentira, isso é uma distorção da verdade. Busca andar mais com Cristo, busca andar mais com Jesus, que tu vai desenvolver habilidades que tu nem imaginava que tu tinha. Eu desenvolvo habilidade de cozinha e eu tinha pavor de cozinha. Pavor. Corria longe, energia masculina, né? Queria só trabalhar fora de casa. E o meu discurso era esse. Me dá 5 cabelos para fazer e não me dá uma casa para arrumar. Não me dá uma comida para fazer. Eu era essa mulher, era esse discurso que saía da minha boca. Agora eu vou ali, aprendi tanta coisa sobre alimentação, tanta coisa. Tá tudo disponível para nós. Queiram aprender. Quando vocês se posicionam e decidem, não, agora eu quero aprender a me alimentar melhor. Agora eu quero aprender a impor limites. Daí o que vai acontecer? Não, agora eu vou aprender a impor limites. Hoje mesmo vai aparecer alguém pedindo alguma coisa para vocês. Ah, é, filha? Tu quer aprender a impor limites? Espera aí, então, eu vou mandar alguém para te pedir alguma coisa. Quero ver como é que tu vai lidar com essa situação. Tu não quer crescer? Tu não quer ser a mulher madura que impõe limites e aprende a dizer, não, então tá, eu vou te mandar uma oportunidade para tu dizer não hoje. Quero ver como é que tu vai sair. Se tu vai ensinar e direcionar a pessoa, tu vai lá e vai dar. Porque é mais fácil dar, né? Do que ensinar. Não é assim que muitas mães fazem com os filhos? Ah, eu vou dar o celular na mão porque é mais fácil dar o celular na mão para entreter a criança do que eu ir ali e jogar um joguinho ou inventar um jogo ou pintar uma coisa com a criança ou pegar um papelão e pegar a mãe e o filho e ir lá e, sei lá, fazer uma casinha com aquele papelão. É mais fácil dar o celular. Te distrai ali. Tem crianças crescendo distraídas no talo, no 10, no 1000. Que é mais fácil, né? Dar de mão beijada do que ensinar, direcionar, instruir. Não sejam essas mulheres. É para este tempo, para este governo, é para isso que Deus está nos chamando. Deus está nos levando para um nível de governo, domínio próprio, entendimento sobre todas as coisas. Tudo que a gente reclama que está de errado no mundo é porque nós, até ontem, né? Eu sou ousada, até ontem, a gente não impunha limite para as pessoas. Mas a partir de hoje, com toda essa consciência que foi derramada para nós todos, a gente aprendeu, né? Agora, eu li algo. O que de fato vai chancelar esse algo? Eu aplicar.
Hoje eu recebi algo. O que de fato vai chancelar eu aplicar esse algo que eu recebi? E vocês vão dar risada, inclusive. Vocês vão lembrar da nossa conversa aqui. A Cris falou exatamente isso. E aparecer alguém para eu aprender a dizer não. Não, mas eu vou te ensinar. Esse aqui é o caminho. Tá ruim a tua vida, irmã? Esse aqui é o caminho. Jesus, para de pegar atalho. Eu falo isso para as mulheres. Amada, eu já peguei vários atalhos, eu entrei em várias religiões e várias doutrinas, levantei bandeiras, até descobrir que só Jesus. Tu não precisa de religião, tu não precisa de bandeira, tu não precisa de nada, só anda com Jesus. Vai encurtar um baita tempo da tua vida. Se eu soubesse disso antes, vai chegar pessoas, vocês vão lembrar da nossa conversa. Feche os olhos de vocês. Respira fundo. Ai, paizinho, muito, 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 muito obrigada por esse tempo de mesa. Muito obrigada. Quanta gratidão nós estamos aqui sentindo desse direcionamento, Pai, desse aprendizado. Meu Deus. Obrigada, Paizinho. Nós sentimos o teu amor em ensinar, que nós possamos ser essas mulheres que instruem, que direcionam, que declaram vida, que declaram cura para as pessoas, que aprendem a dizer não e mostrar o caminho certo para as pessoas. E nós sabemos que existe somente um caminho, que é Jesus, que nós possamos escolher todos os dias, Paizinho. Todas as pessoas que chegarem diante de nós. Não, eu não vou fazer isso por ti, mas eu tenho algo para ti. Olha a grande oportunidade de falar de Jesus, meu Deus! Que grande oportunidade de falar de Jesus. Tá passando por alguma dificuldade? Tem uma coisa para te mostrar. Eu não tenho dinheiro para te emprestar. Eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho algo para compartilhar contigo que está mudando a minha vida. Seja essa filha, seja essa mulher, tenha essa postura de direcionar, de ensinar as pessoas o caminho verdadeiro. E só existe um, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Conforme a gente vai andando com Jesus, essa vida ela vai florescendo dentro de nós. Que sejamos essas filhas, com essa consciência, que dizer não é amar, dizer não é ensinar, dizer não é lapidar nas pessoas. Porque muitas de nós só crescemos depois que nós levamos um não. Eu cresci muito depois que eu ouvi nãos na minha vida. Muito. E eu agradeço muito por todos os nãos que eu tomei na minha vida. Glória a Deus por todos esses nãos, porque me fizeram crescer. Que nós sejamos as mulheres que não têm pena das pessoas, mas têm misericórdia, compaixão, amor pela vida delas. Que ao dizer um não, nós estamos sim nutrindo um amor pela vida delas, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá de falar de Jesus e de falar das transformações que estão acontecendo nas nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que todas as filhas aqui têm um testemunho vivo para compartilhar de algo que Deus fez na tua vida. E Ele tá louquinho para fazer através da tua vida. Só que enquanto tu continuar dizendo sim para todas as pessoas, tu perde todo momento a oportunidade de falar do que Deus tá fazendo na tua vida. E Ele quer sim usar a tua vida como ferramenta, o teu testemunho como ferramenta de cura, de transformação. Tu vai lembrar dessas palavras, filha amada. Quando chegar uma pessoa na tua frente pedindo alguma coisa, tu vai lembrar dessas palavras. Elas ficarão seladas no teu coração. Na tua mente, tu vai lembrar. Não, eu não tenho como te ajudar nisso, mas eu tenho algo para compartilhar contigo, que está transformando a minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Indica, direciona para o tempo de mesa, indica, direciona para o império. Sei lá,
o que tu vai fazer. Mas faça, direcione, ensine as pessoas. Nós, mulheres, temos essa capacidade. Nós somos seres muito criativos. Cris, eu não sou criativa. Tu é sim, filha amada, muito criativa. Busca o teu pai. Pergunta para Jesus, Jesus, como ser uma mulher criativa hoje? E ele vai te ensinar a ser uma mulher criativa hoje. Não tem como não acontecer. É impossível não acontecer. Então, eu declaro sobre a vida de vocês. Aqui e agora já é. Vocês são mulheres criativas. Tomem posse dessa criatividade. Pegue na mão de Jesus. Jesus, me ensina a ser uma mulher criativa. Ele está disponível, disposto a ajudar todas nós, desde que peçamos a instrução. Abre a boca, Jesus me ensina. Paizinho, me ensina. Eu declaro sobre a vida de vocês essa consciência que a partir de hoje vocês terão outras palavras saindo da boca de vocês. E vocês viverão grandes transformações na vida de vocês e com as pessoas que vocês amam também, porque amar é dizer não e impor limites. Isso é amor. E ao contrário disso, é dependência emocional, é distorção da verdade. Jesus nos ensinou e ele nos ensina que sejamos as mulheres que ensinam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Olha, você ainda não liberou para poder falar, mas... Amém. Amém. Primeiro, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, porque Deus é bom em todo tempo, né? A gente, quando está sensível a ouvir a voz de Deus, a gente realmente consegue entender aquilo que realmente Ele quer para cada uma de nós. Cris, você iniciou falando assim algo que já, de alguma forma, Deus já veio falando comigo. Por quê? Eu tomei uma decisão de não participar do jejum. E confesso a você que eu fiquei assim bem emocionalmente, assim, sabe, abalada, porque eu comecei a falar, Senhor, o Senhor não traz dúvida, o Senhor traz certeza, então eu preciso ter o entendimento daquilo que o Senhor tem para minha vida. E eu orei, né, falei com o Senhor, e ali o Senhor me mostrou. Ele mostrou para mim o que ele já tinha para mim, até porque eu tomei a decisão, né, de ir para a jornada, né, de ir para o retiro. Então, Deus já tinha colocado no meu coração um propósito de eu fazer um jejum, né, uma semana antes, né, que antecede o retiro. E quando você veio, eu já, né, me empolguei e tal. Eu falei, não, vou fazer esse também. Só que aí eu percebi que eu fui muito pela emoção. E eu peguei e falei assim, para mim mesma, eu falei assim, não, eu não posso fazer isso, porque eu sei que eu não vou cumprir. E quando você falou isso, né, no início, que não adianta você querer tomar a decisão de fazer algo que você vai ver que não vai cumprir, que para mim, na verdade, é até como se você fizesse voto de tolo. E na Bíblia fala sobre isso, de quando você se compromete de fazer algo que você vai lá e não faz, você está sendo tolo e você acaba atraindo para a sua vida totalmente o contrário daquilo que Deus tem naquele propósito que está sendo feito. Então, eu orei, busquei a Deus, e ali o Senhor foi me dando paz, foi me dando realmente a certeza de que realmente não era para eu poder estar participando desse, até porque eu já fiz esse de jejum de Daniel um tempo atrás. E, enfim, aí quando você trouxe a palavra, isso já foi mais assim uma leveza, né, que o Espírito Santo já me deu, porque é difícil às vezes quando você toma uma decisão, e principalmente dentro de um grupo onde pode acontecer de pessoas, querendo ou não, falar assim, por que ela saiu? Por que ela decidiu? Por que isso? E gera isso, às vezes, dúvida nas outras pessoas por conta da decisão de outra. Então, o que eu quero realmente assim colocar, né, diante
de você e das demais, é que, de fato, a gente precisa reconhecer a nossa individualidade diante de Deus. É lógico que você teve um direcionamento a qual você compartilhou com todas, que querem e desejam realmente ter essa intimidade com Deus, o propósito que você trouxe. Porém, a gente precisa também estar alinhado àquilo que Deus tem para nós individualmente. E isso me trouxe muita paz, sabe? E glória a Deus por isso. E questão do dizer não, eu fui muito refém durante muitos anos da minha vida. E o que eu entendi? Muitas das vezes a gente, para ser aceita, sabe? Se aceita dentro do nosso convívio familiar, dentro do convívio com os amigos, muitas das vezes a gente se aprisiona a esse sim, que é sempre sim, sim, sim. E aonde você, poxa, às vezes você até se contradiz, porque às vezes é algo que você, poxa, eu não queria isso, mas para ficar agradando o outro, aí eu vou lá e sim, e sim, e sim. E quando eu comecei a ser tratada nessa área, foi libertador. Então, assim, o que eu quero compartilhar para vocês, mulheres que ainda têm essa dificuldade, busquem Deus. Busque no Senhor, porque Ele dá. O Espírito Santo, ele vai nos moldando, ele vai nos mostrando. E o dizer não é libertador para nós e para os outros também. Como a Cris falou, o não que você dá para alguém, né, se negando algo que às vezes até, né, como você falou, do confronto que você teve ali, porque era seu pai. Aí você imagina uma pessoa que você ama, que você quer o melhor, que você quer ajudar, mas quando você fala não e você fica, meu Deus, e agora? E agora? E quando você tem realmente a direção de Deus, pronto, ali você sente paz e você vê verdadeiramente que aquilo ali é conduzido pelo Espírito Santo e lá na frente você vai ver o resultado como você trouxe agora. E isso, assim, eu tenho tido muitas experiências com Deus sobre isso, de familiares, ó, eu mesma já vivi muitos momentos, né, de viagens, né, de Deus estar me proporcionando algumas coisas que as pessoas olham para mim, aí fico imaginando, nossa, ela está cheia de dinheiro. E eu tive até julgamentos em relação a isso, a família. Teve gente que chegou para mim e falou assim: eu acho que você deve ter ganhado na Loteria Federal, né? Só pode, ganhou na Mega Sena, para você estar aí vivendo essa vida, né? Enfim. Aí eu ri, né? Eu falei assim, bom, eu nunca vou ganhar na Loteria Federal nem na Mega Sena, porque eu nunca joguei e nunca vou jogar, porque essa não é a minha fonte. Mas o que eu posso dizer para compartilhar com você, a pessoa que veio falar comigo, eu falei assim: existe um Deus que nos proporciona viver o que muitas das vezes a gente vive. E para mim é essa experiência que eu estou tendo. Deus está me dando a oportunidade de viver o que eu estou vivendo. E graças a ele está me dando realmente condições, recursos para poder estar vivendo isso. E é só isso, e mais nada. Então, enfim, é isso que a gente precisa se posicionar, é saber que tem pessoas que realmente, de fato, vão ver a gente prosperando, vivendo, de repente, né, momentos assim que fala, nossa, deve estar cheia do dinheiro. E, enfim, e se a gente tiver? O que as pessoas têm com isso? A gente trabalha para isso. E aí as pessoas acham que é meio fútil, ou sei lá, meios errados, porque muitas das vezes as pessoas pensam isso. Deve estar fazendo alguma coisa de errado para estar com dinheiro, para estar prosperando. Poxa, e não consegue enxergar o Deus que a gente serve, o Deus que realmente é o dono do ouro, da prata e de tudo mais nessa terra, e que nos proporciona, assim, quando a gente se posiciona, quando a gente obedece. Então, enfim, é isso, sabe? É a gente realmente ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida, que você tem sido realmente instrumento para a minha vida, e eu acredito para as demais que estão aqui, e realmente tomar posse daquilo que Deus tem para cada uma, porque os dons e talentos são únicos. Deus, ele dá para cada uma de nós, é só a gente saber como usá-los, porque é dessa forma que Deus vai agindo em cada uma de nós. Amém. Amém. Obrigada, meus amores. Vocês sabem que esse jejum, ele está sendo um derramar de consciência das nossas escolhas alimentares. Porque o que é intimidade com Deus? Às vezes a gente acha que intimidade com Deus é algo sobrenatural, e na verdade não é.
tu vai recebendo consciência, tanto na tua parte física, na tua parte emocional, a mentalidade a parte da espiritualidade. E eu vejo, assim, pelo compartilhar, porque eu estou muito feliz, inclusive, com as mulheres que estão ali, muito engajadas, sabe? Em se alimentar saudável. Gente, o nível de consciência que a gente acessa quando a gente faz um jejum deste nível é muito grande. E às vezes a gente acha que é algo... Mas não, é simples. É uma consciência que tu vai recebendo todos os dias. A própria Rafaela Mendonça, ela foi a primeira que entrou e ela compartilhou comigo que ela acordou sem energia. E ela tomou água e ela ficou bem. É tão simples. Só que se a gente não se coloca para viver essa experiência, que nunca foi sobre um jejum ou qualquer outra coisa, é sobre uma consciência que a gente acessa, a gente não acessa. Mas a gente deve respeitar também o nosso tempo. E a Rafaela, o outro sobrenome, desculpa, que não parece aqui para mim. A Rafa Nogueira, Andrade. Andrade. A Rafa Andrade, ela teve também uma oportunidade de estar em intimidade com Deus e pedir um direcionamento para saber se esse era o tempo dela. Vocês entendem? Que não existe certo ou errado? Que ela não foi errada de não participar do jejum? Que ela recebeu a consciência de pedir a instrução para quem? Para o pai, não para a Crislaine. Não é sobre a Crislaine. A Crislaine recebeu um direcionamento, abriu um grupo de jejum. Tive várias confirmações através de mentorada, de mulheres aleatórias também, porque eu falo, Deus, as minhas próximas não adianta tu me dar sinal, tu tem que me dar sinal com pessoas que eu não tenho conexão, e ele deu. E a gente aprende a pedir instrução. Eu aprendo a pedir instrução, as mulheres eu direciono para pedir instrução, porque se a gente não sabe o que fazer, somos filha de quem? Então, vamos pedir instrução para o pai. Algumas, né? Uma que está aqui, eu ia chamar ela para ela entrar no jejum, porque ela está num propósito comigo, está comigo, iniciando um projeto comigo. Então, eu falei, ainda bem que tu entrou sem nem eu te chamar. Porque eu ia te chamar para a gente entrar junto. Outras sentiram o chamado para fazer e entraram. Outras não sentiram o chamado e tá tudo certo, gente. Vamos respeitar nosso tempo. Eu não vou julgar quem não vai. E nem vou julgar quem vai. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Eu erro tanto quanto. Eu, às vezes, esqueço de pedir instrução e dou com a minha cara. E eu me lembro, pai, eu esqueci de pedir instrução para ti, né? Pois é. E sobre crença de dinheiro, que a Rafa falou, gente, quantas vezes eu falei quando eu era criança, porque eu escutei que quem andava com carrão traficava. Não, só pode traficar, porque está andando com esse carrão aí no meio da vila, faz tráfico de drogas. E vocês sabiam que esse tipo de história, esse tipo de crença, faz com que a gente não se aproxime da prosperidade e da abundância? Por isso que é importante a gente mapear as histórias que a gente conta. Ah, Rafa, meu Deus, o que tá? Ela tá roubando, ela tá, sei lá, tá traficando, tá, sei lá. O que passa na cabeça das pessoas? O que a gente faz nessas situações, tá? O que eu aprendo e eu vou deixar um código para vocês. Quando vira alguma pessoa assim, gente, como eu falei antes, é uma grande oportunidade de a gente falar sobre Deus. E às vezes a gente faz com que a pessoa crie uma história na cabeça dela porque a gente não abre a boca para comunicar. É Deus na minha vida. Eu não iria fazer nada do que eu estou fazendo hoje se não fosse Deus na minha vida. Ontem, uma cliente que eu atendi presencial, eu falei para ela, né? Estou me despedindo do cabelo. Vai se acostumando. Ela começou a sofrer na cabeça, na cadeira. Sofreu. E aí, depois ela falou assim, Cris, realmente, não iria fazer nem sentido o que tu ensina na internet, né? Se tu não estivesse aplicando isso. Quando ela falou isso, é isso. Se eu estou ensinando mulheres a deixar de ser guerreiras e eu não fizer isso, eu estaria sendo incongruente com o que eu estou pregando. Mas eu estou transicionando, estou avisando os clientes. Está chegando perto
do momento de eu parar de trabalhar com o meu corpo. Porque é possível. Essa era uma história que eu contava. Rodava esse drive em mim. Só é possível ganhar dinheiro trabalhando de pé 15 horas por dia. Essa é uma da história que eu contava. E eu decidi não contar mais. E daí quando ela falou isso, eu, que bom. A gente mal se fala, mas ela me segue, me acompanhando, pouca coisa que ela acompanha na internet, e ela já tem com ela essa verdade. Glória a Deus. E é sobre isso. Se a gente não falar, não dar glória e graça àquele que nos está direcionando e ensinando todos os dias, a gente faz com que as pessoas criem histórias enganosas na cabeça delas. Como fazer para elas não contarem a história? Quem está fazendo na minha vida é Deus. Quem está me ensinando é Jesus. Olha a oportunidade. Para a pessoa não ficar criando na cabeça dela que tu tá roubando, que tu tá traficando, que tu tá enganando, que tu tá passando perna. Porque é isso que a gente fala. Eu falei isso muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Mapear, comunicar, declarar. Olha a oportunidade, meu Deus. Dari, tu levantou a mão, meu amor. Boa tarde, meninas. Era justamente para falar sobre isso, Cris. O trabalho que eu tenho hoje aqui em Maceió, Maceió tem prefeito trabalhando imensamente assim com relação à educação, à saúde, está trabalhando muito. E ele lançou um projeto ano passado que é sobre umas creches que tem aqui, as creches dos gigantinhos. É o programa dele. E daí veio o Instituto de Fora para Maceió, para lançar para ser a organização administrativa do programa Gigantinhos. E eu hoje aqui em Maceió, eu sou gestora de 5 creches, das 5 maiores. E a gente atende 3.801 crianças. Nossa. Aí tem muita gente, mas é muita gente que vem querendo dizer que é indicação política, que só entra por indicação política, que só entra se você tiver um conhecimento, se você tiver uma peixada, se tiver alguém ao seu favor. E as pessoas vêm perguntar, Dariane, quem foi o deputado que ele colocou aí? Eu disse, então, não tem deputado, não tem prefeito, foi Jesus. Foi o Deus que eu sirvo que me colocou aqui, não foi indicação política. Aí as minhas, não, mas peraí, fale a verdade, vá, comigo você pode, assim, mas foi Jesus que me colocou, vocês não estão entendendo? Cris, elas ficam, as diretoras me perguntam, todo mundo me pergunta, foi Jesus, vocês não estão entendendo que foi Jesus? Sabe por que eu digo que foi Jesus? Não foi deputado, não foi prefeito, não tinha vínculo nenhum político aqui dentro de Maceió. Dentro de Alagoas eu não tinha vínculo político. E o Senhor me concedeu de eu ser apresentada a presidente do instituto, eu tão pequenininha, e o Senhor me escolheu para ficar à frente desse projeto. E quando eu falava, meu Deus, como assim? Será que eu vou dar conta? O Senhor, vai que eu te capacito. Vai que eu te capacito. E quando eu comecei, a minha vida foi assim, fez um turbilhão de coisas. Eu falo que em 1 ano e 6 meses que eu estou trabalhando no IGV aqui em Maceió, eu nunca senti tanto a presença do Senhor dentro do trabalho, quanto eu estou sentindo durante esse período que eu estou trabalhando aqui junto à empresa. E eu tenho contato direto com a dona e com a presidente do instituto, que são os fundadores, os donos, e com o esposo dela. E assim, a gente senta à mesa para conversar sobre negócios, e em todas as minhas frases que eu falo, em nenhum momento eu deixo de enaltecer e engrandecer o nome do Senhor, porque eu sempre falo, e é tão notório que o meu bom dia, quando eu dou bom dia às meninas, bom dia, que Deus abençoe, discernimento, sabedoria, graça, que chuvas de bênção sejam derramadas sobre as nossas vidas, e elas falam, Dari, eu não entendo, 7 horas da manhã você tá nesse gás, nessa energia, eu fiz, minha filha, Jesus, se não for ele comigo, é quem? É isso. Se não for ele comigo, é quem? Meu esposo, antes eu falava alguma coisa do trabalho, meu esposo já ficava assim. Hoje, meu esposo pergunta, às vezes, amor, tá tudo tranquilo, tá tudo nos conforme quando Deus permitir. Meu esposo vai fazer um teste agora, dia 14 de setembro. E eu tinha pedido ao Senhor, eu disse, meu Deus, eu quero entrar num propósito. Na semana que eu disse que eu tinha perguntado, conversado com o Senhor, você lançou o jejum de Daniel. Então, eu disse, Jesus, então eu sei, é isso aqui. E assim, Cris, e meninas, é desafiador, porque meu pai faz churrasco todo domingo, minha mãe me chama para ir tomar um cafezinho, eu sou apaixonada por café,
todo mundo das unidades sabe que eu sou apaixonada por café. E assim, eu chegar e falar, não, não quero. Ah, por que você não quer? Não, porque eu não quero. Mas por que, Dari, você não quer tomar café? Eu disse, não, eu não quero tomar café, eu não quero. Vocês entendem que tem um chá? Qual o chá que você tem aí? Você pode ser, eu posso ver se eu quero um chá. E assim, hoje, na hora do almoço, eu almoço aqui no escritório, e as minhas, todo mundo comendo proteína, comendo macarrão, comendo assim, eu vim com um prato, assim, sabe, de salada cozida, um prato assim, com salada, coloquei as coisas, a Larissa que trabalha comigo, e fez, e prato bonito. Eu disse, pois é, Jesus, nega, você não tá entendendo. Então, assim, a proporção e o poder de persuasão que a gente tem de direcionar, dizer, não, eu não posso, não, eu não quero. Eu sofri muito no início, não agora, né? Eu tô falando no início do meu relacionamento, com relação ao não. Tudo que eu fazia dentro do meu relacionamento, e para minha sogra, para o meu sogro, eu sempre falava assim. E eu falava assim ao ponto de eu ajudar tanto ao outro, que eu esquecia de mim, eu me culpava, eu chorava, eu me aperreava, eu ficava nervosa. E depois eu falava, poxa, por que eu não disse não? Se foi exatamente, se isso está me machucando, por que eu não falei não? Mas a dificuldade, parece que se você disser um não para o outro, vai cair um bicho, vai ter alguma coisa que vai lhe pegar, que você não vai ter uma saída. Mas assim, a partir do momento que eu disse, não, peraí. Às vezes é uma simples coisa, tipo, eu tô na casa da minha sogra, ela pede, Dari, consegue jogar o lixo agora? Eu não vou. Não vou. Se a senhora quiser descer, a senhora desce e joga o lixo porque tem horário do lixo, mas agora estou ocupada fazendo isso e isso e eu não vou. E muitas das vezes eu nem justifico, porque não precisa da justificativa para os outros. Se a gente tem a nossa opinião formada, se a gente sabe... Hoje eu estava até brincando aqui no escritório, eu fiz, olha, se eu me estressar, vai resolver. E se eu não se estressar, não vai resolver do mesmo jeito o problema. Então, para que eu vou me estressar? Eu não vou me estressar, eu não vou me estressar. E os meninos ficam rindo e falam, Dari, como assim? Eu disse, eu não vou me estressar. Porque se eu me estresso para resolver um problema, o problema vai ser resolvido. Se eu não me estressar para resolver o problema, ele também vai ser resolvido. Então, para que estresse? Para que ficar murmurando? Ai, meu Deus. Eu disse, hoje mesmo, conversando com a minha filha, eu reclamava antes, porque eu não tinha, quando o ônibus atrasava, quando eu perdia o ônibus. Hoje, o Senhor me deu um carro para eu andar. Eu coloco apenas o combustível do carro se eu for resolver algo pessoal meu, mas até o combustível para eu trabalhar tem a disponibilidade, porque foi o Senhor que me deu. E o que acontece? Hoje, saio de casa com a Anne, eu falo, filha, vamos. Ela, mãe, eu tô com sono. Eu fiz, você lembra que você tinha que acordar mais cedo, que você não podia ir de pijama dentro do carro para ir para casa da sua avó, que você não tinha como tomar café dentro do ônibus, que você ficava tanto tempo em pé esperando o ônibus, que é sentada na calçada do ônibus, e hoje o Senhor lhe deu um carro, você vai no conforto, no ar-condicionado, sentadinha, entendeu? Tomando seu café da manhã, se você quiser, e porque você está murmurando? Porque você está reclamando? Você entende que tem pessoas que não têm casa, que não têm teto, que não têm alimento, que não têm lanche, e você tem tudo, e você está reclamando? Ela, papai do céu, desculpa. Desculpa, papai do céu, porque... Ai, mãe, desculpa. Pois é, para você entender que em tudo a gente tem que dar graça. E a gente tem que saber reconhecer a pequena coisa que a gente faz, como aquela mesmo, a questão do polichinelo. Eu me desafiei, eu estou fazendo polichinelo. Todas as vezes que eu vou com meu esposo treinar, antes do treino, que a gente tem uma pracinha que fica perto da casa da minha sogra, eu vou fazer, boto lá no cronômetro, boto os 2 minutos para fazer os polichinelos. Um dia eu fico, vai ser 100 em 2 minutos, 100 em 2 minutos, vai ser 100 em 2 minutos, vai ser... Tô quase lá. Quando eu vou gravar a próxima vez que eu vou, e eu vou... Por favor. Eu vou marcar também, viu, Cris? Grave para inspirar outras mulheres. Olha, e assim... Meus amores, eu preciso encerrar, vamos. porque eu tenho um compromisso agora. Eu amo muito a vida de vocês. Amém. Nós amamos muito. Bem, Me Cris. desculpa, eu tenho um compromisso agora e eu preciso sair. Eu amo muito a vida de vocês. Honro a vida de vocês. Eu estou muito feliz com tudo que a gente está construindo juntas. Tá? Até amanhã. Beijo, obrigada. Obrigada, Obrigada, beijos. Oi.